Olá, excelente noite para você que acompanha a TV Semana. Está no ar o Semana News, seu telejornal diário com as principais notícias de Caratinga e região. Eu sou Tereza Xavier e você vê agora imagens da cidade de Caratinga, a maternidade Grimaldo Barros do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e, ao fim, a Praça da Estação, que atualmente recebe uma estrutura para um evento evangélico. A temperatura de momento em Caratinga é de 27 graus. E vamos às notícias. Conforme noticiamos ontem no plantão de semana, agora em primeira mão, na tarde de terça-feira, o juiz José Antônio Oliveira Cordeiro concluiu uma sentença de 2 ações contra a Copasa, referente à falta da prestação de alguns serviços especificados em contrato com o município e também da cobrança da taxa de esgoto. A primeira ação civil pública impetrada em 2003 foi ajuizada pelo Ministério Público e a ação popular impetrada em 2006 teve como proponentes o deputado estadual Adalclever Lopes, o vereador Enoque Batista, os ex-vereadores Aloísio Mota Palhares e Sebastião Inácio Guerra e o empresário Carlos Roberto Carraro, que na época iniciou através do jornal A Semana um movimento chamado Show Taxa de Esgoto, onde foram colhidas mais de 10.000 assinaturas de cidadãos caratinguenses que se sentiam lesados com a cobrança da taxa, havendo inclusive evento popular de mobilização para a causa, com acompanhamento completo de todas as etapas deste processo. Em sua sentença, o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Caratinga, José Antônio Oliveira Cordeiro, condenou a concessionária a ressarcir o consumidor caratinguense dos valores cobrados indevidamente. O magistrado considerou que foi cometido um ilícito cível contra o consumidor. A ação ajuizada pelo Ministério Público ainda abrangeu a Prefeitura de Caratinga e o então prefeito da época, Hernani Campos Porto, mas ambos não foram considerados parte do processo pelo juiz. Olha, em primeiro lugar, a Copasa firmou com o município de Caratinga o compromisso de fazer o tratamento de esgoto e não cumpriu. Não cumprido, o Ministério Público, ingressou com uma ação civil pública buscando este cumprimento, do tratamento de esgoto no município de Caratinga. E depois ainda, isso em 2003, depois em 2006 a população, um tanto quanto revoltada com essa falta de serviço, ela pleiteou justamente essa devolução desses valores, que já estavam também sendo pleiteados pelo Ministério Público. Então essa sentença ao curso aí, da primeira ação foram 11 anos e da segunda ação de 8 anos, nós chegamos a uma sentença em que a Justiça de primeira instância entende que a Copasa falhou no seu serviço, compromissado e contratado, e independente disso, ela cobrou do munícipe de Caratinga, que é um consumidor desse serviço de esgoto, o tarifamento de esgoto. Qual seja o tarifamento de esgoto? Que vem na conta, que é igual a 50% da tarifa de água. Agora, foram 2 ações, uma ação popular e uma movida pelo Ministério Público. Agora, a sentença foi uma sentença só. Como que isso se deu? Como que isso pode ser feito? Porque as ações em si, elas são conexas. Tanto o Ministério Público, quando veio a Justiça, ele veio para defender o consumidor munícipe, E, além disso, o próprio consumidor, munícipe, ele com uma certa revolta, porque são centenas, milhares de assinaturas, eles também vieram engrossar esse descontentamento já trazido pelo Ministério Público. Na ação popular de 2006, nós temos aí inúmeras folhas assinadas pelos contribuintes, consumidores desse tarifamento de esgoto que era cobrado na sua conta, mas que não era totalmente prestado pela Copasa.
No contrato de concessão com a Copasa, firmado em dezembro de 1998, a Companhia de Abastecimento se comprometia à realização das obras para o serviço de esgotamento sanitário. Nesta data, o serviço sequer havia sido implantado, mas as cobranças já teriam se iniciado a partir de 1999, referente a 50% do valor da conta de água. Para se ter uma ideia, atualmente, a Copasa realiza a canalização dos córregos e a construção da estação de tratamento de esgoto, que deverão ser concluídas somente em 2016. Olha, no curso do processo, as partes fazem provas, né? E a própria Copasa arcou com uma perícia, né, judicial, uma perícia cara. Ela mesma requereu essa perícia, o juiz nomeou um perito da confiança do juízo. A Copasa, a própria Copasa, fez a aquisitação que ela entendia ser necessária, mas o perito entendeu que esse cumprimento não foi total pela Copasa do serviço. Ficou claro naquela perícia, em junho de 2006, que a Copasa, sim, falhou com o seu serviço, que havia se comprometido ao final de 2001 já a cumprir com todo o problema do esgotamento em Caratinga. E o senhor divide, né, a sentença, esse ressarcimento que a Copasa possivelmente fará à população em dois momentos, de 1999 a 2006 e de 2006 até a data atual. Como que o senhor chegou a esses números? Olha, a própria parte, ela entende, né, a parte é uma parte que vem ao processo, que a nossa Copasa, né, que é quase um ente público, né, do participante do Estado. Então, ela entende, né, com a perícia, com o que foi demonstrado, com a conclusão da prova pericial, o que, uma vez não cumprido essa parte por ela vem e melhora. Então, na perícia de junho de 2006, a perícia é feita para trás, o que ocorreu, ela não tem condição de ser feita para frente. A perícia constatou um percentual, né, que foi arbitrado pelo juiz, de 50% de falha nesse serviço. Agora, todos nós sabemos também que a partir de 2006 houve uma notória modificação por parte da Copasa, justamente por causa do processo. Então, o processo ele é salutar nesse sentido. A pessoa, seja uma pessoa jurídica, seja uma pessoa física, está sendo processada, ela, no curso do processo, ela tenta o quê? Se reajustar à conduta. E houve, de fato, a partir de 2006, uma melhora considerável, mas não total, porque total caberia a Copasa fazer prova desse cumprimento total. Ela não fez, e eu considerei que aí houve um melhoramento de 80%. Nessa ação popular, ela ainda cita, né, o município de Caratinga, na pessoa do atual prefeito da época, Hernani Campos Porto. Foi atribuída alguma culpa ou alguma medida a essas pessoas? Nenhuma responsabilidade. Por quê, Tereza? Porque quando você faz um contrato com um ente público, são contratos padrões, né? Você quando procura, por exemplo, uma operadora de telefonia celular, está o contrato ali, né? Você não discute cláusula daquele contrato. E o contrato com a Copasa, as prefeituras também, são impostos para a prefeitura. A Copasa chega, o contrato é esse, a prefeitura aceita ou não aceita. Então, são contrato padrão. Não caberia ao prefeito da época, ao prefeito Hernani, nem ao município de Caratinga, interpor ou discutir qualquer cláusula, apenas aderir ou não a aquele contrato. O juiz explica que a Copasa poderá recorrer da decisão e que a forma de ressarcimento será acordada com o Ministério Público. Olha, em primeiro lugar, o cidadão tem que sentir que teve o seu anseio parcialmente provido, ou seja, que teve o seu anseio parcialmente aceito. É importante que você, cidadão, você que está nos escutando, exerça o seu direito, né? Você é consumidor, seja de um serviço particular, seja de um serviço público. Quando você se sentir lesado, vá buscar o seu direito, né? Vá até a empresa, em não obtendo uma satisfação, vá à justiça, que a justiça está aparelhada a tentar dar essa satisfação a você. No caso aqui concreto, ainda cabe o recurso, né, por parte da Copasa. Certamente irá recorrer, né? Esse recurso, nós vamos aguardar esse recurso.
Não havendo esse recurso, a decisão transita em julgado, ou seja, a sentença transforma-se como se fosse uma lei, né? E essa lei vai ser liquidada nessa quantia, né, pelo Ministério Público, depois executada em prol da sociedade. E havendo recurso, nós vamos aguardar. Caso essa sentença seja realmente mantida, cabe ao Ministério Público fazer essa negociação com a Copasa para saber como a população será realmente ressarcida. Com certeza, essa sentença em caso de manutenção, seja pelo trânsito, seja pela confirmação pelo tribunal, ela passa por uma liquidação, ou seja, para saber valores, né, de 99 até 2006, um tipo de valor, de 2006 até a presente data, outro tipo de valor, e a partir do trânsito dela, né, da confirmação dela, que a tarifa seja reduzida até que a Copasa comprove que fez todo o tratamento de esgotamento. E esses dois valores a serem apurados, o Ministério Público, como um ente público voltado para os interesses da sociedade, que desde o início ele voltou, né, buscou na justiça através da ação civil pública, o Ministério Público tem amplas maneiras de se fazer cumprir esses valores na sentença, seja por futuros descontos na conta, ou seja por um depósito ali da Copasa numa conta a ser ressarcida à população de Caratinga. Agora vale lembrar que a Copasa, né, ela foi julgada, foi sentenciada nessa ação, mas ela continua também prestando serviço para o município, e isso também tem que ser levado em consideração. Com certeza, ela continua prestando serviço. Existe, né, antes de mim, 2 juízes deram já a decisão no sentido de suspender a cobrança, mas o tribunal, que está acima de nós juízes, né, entendeu que a Copasa, até uma decisão final, ou seja, ou se transita essa sentença em julgado, ou o tribunal confirme ou não essa sentença, a Copasa continua cobrando a tarifa de esgoto nos percentuais até hoje praticados. E em Manhuaçu, um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio durante uma briga. Oliveira Borges de Pinho, filho de 62 anos, foi golpeado nas costas com um canivete durante uma briga com Adriana Henrique de Paiva, de 41 anos, e Lucas Henrique da Silva Paiva, de 20 anos, no semáforo da região do bairro Bom Pastor, na tarde de terça-feira. De acordo com o relato, uma testemunha viu Oliveira e Adriano brigando na rua. Em determinado momento, o autor pegou um pedaço de madeira e ia agredir a vítima. Oliveira correu para dentro da loja da testemunha. Ainda de acordo com o registro policial, o filho de Adriano, Lucas, entrou na loja com um canivete e começou a golpear a vítima. Em seguida, o pai do rapaz, com outro canivete, também deu sequência às agressões. Os autores só pararam com a ação depois que diversas pessoas separaram uma confusão. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima foi socorrida para a unidade de pronto atendimento municipal e depois encaminhada para o bloco cirúrgico do Hospital César Leite. Oliveira sofreu cortes nos braços, no abdômen e tinha um canivete cravado nas costas. Segundo a polícia, o outro canivete não foi localizado. Os 2 envolvidos fugiram e não foram localizados. O motivo da desavença ainda não é conhecido. E mais um caso de estupro foi registrado no Centro Socioeducativo de Ipatinga. A última ocorrência foi na última segunda-feira. Conforme o boletim policial, um funcionário do local relatou para a diretora do órgão que um adolescente de 17 anos disse ter sido obrigado a manter relações sexuais com outros 2 jovens. Esse é o segundo caso de ocorrência envolvendo violência sexual no CSE. No último dia 28 de agosto, outro caso foi registrado na unidade. Na ocasião, um menor de 16 anos teria sido violentado por 3 adolescentes, incluindo o próprio irmão. Na época, o jovem contou que foi levado pelos autores até o banheiro, onde o trio o agarrou pelo pescoço e o obrigou a praticar sexo com eles. Depois do ato, os jovens ainda ameaçaram a vítima, afirmando que se ele relatasse o fato, seria morto. Os adolescentes apontados como autores foram ouvidos e relataram que praticaram um ato sexual porque a vítima os convidou para ir ao banheiro.
E continue conosco, no próximo bloco você vai ver moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida 2 reclamam da mal situação da via pública. E veja também a cobertura completa do lançamento da pedra fundamental da nova sede da Câmara Municipal.